O programa é uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Começando Mulheres Poderosas. Nosso convidado de hoje, aos 15 anos, teve seu primeiro livro publicado. Hoje, com 26 anos, jornalista, escritor, poeta, cantor e tantas outras coisas que eu pude apurar que ele não pilota avião, não anda de skate, não cozinha. De resto, não há o que esse garoto não faça. Estamos falando de Thiago Bechara aqui conosco. Boa tarde, Thiago. Olha como você é exagerada. Não, mas olha, os nossos internautas vão ver comecei rindo. No curso do programa, se não é verdade o que eu estou falando. Boa tarde, Cláudio, tudo bem? Tudo bem. É uma delícia ter uma figura. Por que ela é exagerada? É verdade. Ela é muito exagerada. Mas é verdade. Aqui a gente vai fazer um pouco de carinho. tudo. Eu quero agradecer vocês. Quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui, porque é uma alegria poder conversar com vocês e com os internautas que estão nos acompanhando. O Thiago é apresentador de TV também, nosso colega, entendeu? Numa outra emissora, quem sabe a gente não traz ele pra cá. Tô falando que você tá, o Adriano tá falando que você tá chique, Adriano Santos. Obrigada, Adriano. Você, que sempre Adriano Santos, que no Face é Adriano São Paulo. Ah, né? Sim? Por que ele... Porque, não sei... Adriano Santos ou São Paulo, Adriano Santos, Adriano São Paulo. Conta por que Depende é... de onde ele tá. Depende de onde ele tá, né? Pode ser, né? Tá sempre com a gente, fiel aqui no programa, fica bravo quando a gente pula o programa, quando a gente começa tarde, hoje já pôs aí, começando cedo, mulheres, mas é que tem tanta coisa boa para falar que a gente não podia perder tempo. E Taroba também deixou o programa mais ou menos no horário, né? Então a gente começou cedo aqui. Mas, Thiago, conta em linhas gerais, porque senão a gente vai, como eu te disse, 18 horas de programa. Como é que iniciou essa história na sua vida? Escritor, desde muito pequeno, porque se tem um livro de poesias publicado aos 15... São poemas que foram escritos um pouco antes, claro. E antes dessa leva de poemas... Na barriga de mamãe já escrevia poesias para quando nasceu publicar. É engraçado isso, porque eu escrevi, assim, desde muito cedo, desde os 10 anos aproximadamente, eu rabiscava. Mas a questão é que eu nunca tive o escritor como uma profissão ideal para mim. Eu nunca pensei em ser escritor, nunca foi esse o meu sonho, nunca foi esse o meu desejo. Foi uma coisa que foi acontecendo muito naturalmente, de uma maneira orgânica, quase que casual, porque eu sempre tive uma ligação muito forte com teatro e música. O que eu achei que eu ia ser era ator. Fui fazer teatro, fui fazer música, daí essas vertentes que você mencionou. Não posso dizer que eu seja um cantor. Eu canto, mas canto pra mim, canto brincando. De vez em quando a gente participa de algum sarau, eu e o Tato Fischer. Tem, aliás, aí, estourando um sarau. Tem. Aliás, vamos já botar lenha na fogueira. Sábado próximo, dia 27, no Parque da Água Branca, eu vou participar do Rosa Sarau, que é organizado pela Sandra Lacerda e pela Rose Campos. Não é a atriz Rosi Campos, é a Rosê Campos, que muito carinhosamente me convidaram para participar desse sarau. Então eu vou estar lá no Parque da Água Branca a partir das 15h30. Poesia, música. Vou até me arriscar a dizer um trecho do meu primeiro romance, que ainda está em confecção, mas eu gosto de testar, sabe essa coisa de artista de circo? Que aliás eu sei que tem aí, lê um trechinho. Você tem aí, mas não é um trechinho, hein? Eu vou fazer menor, porque senão a gente vai embora aqui.
Vamos lá, eu trouxe algumas coisas. Só pra aguçar, vai. Eu não vou contextualizar. Eu quero jogar como se fosse uma coisa abstrata. Para que as pessoas recebam isso da maneira como elas quiserem, da maneira como elas sentirem, tá? Porque se eu for contar a história do romance, depois vocês vão comprar o livro. Não conta não. Depois você volta aqui pra falar do romance. Então vamos lá. Diz assim o trecho que eu selecionei pro sarau, que eu tô dando uma prévia aqui para vocês. Desacelerando o ofegar e suspendendo provisoriamente o significado histórico e simbólico daquele espaço sagrado, me permiti senti-lo em seu estado puro e cimentado de paredes cobertas de telhas. Somente isso o dia em que realmente estive numa igreja inteiro e efetivamente. Não lembro de tê-lo feito em nome do Pai, nem de ninguém. Entrei por minhas próprias pernas, conta e risco. E passei a seguir uma a uma as cenas da Via Sacra envidraçadas pelos fragmentos coloridos que compunham cada janela iluminada e que levavam um indivíduo a renascer. Esse é um dos parágrafos. Ah, mas não dá uma vontade de ler? Quando é que acaba esse romance? Só Deus sabe. Só Deus sabe, porque eu tenho um processo de trabalho que parte da mais absoluta liberdade. Eu não me imponho hora, eu não me imponho ritmo. Eu faço quando vem o desejo. Quer dizer, Mesmo porque tá com 4 projetos com em 4 andamento. projetos ao mesmo tempo. Cansa Mas, de um, pega o outro e vai pro outro, assim. sim, acontece isso. Mas veja bem que são projetos de ordem muito diferentes. Um deles é uma biografia. Quando se trata de um projeto de pesquisa, como é um trabalho biográfico, ou mesmo de estudo, como foi o caso de um livro sobre arte circense que foi publicado recentemente, que tem toda uma ligação com a questão da pedagogia da educação física, você é obrigado, claro, a pesquisar e se impor empenhar no trabalho. um ritmo de trabalho que é diferente daquele que acontece quando você está Inspirado. é que pra você aquilo. tem que se sondar internamente. A resposta para as suas questões não estão no mundo. Elas estão dentro de você. Então leva mais trabalho, dá mais trabalho, leva mais tempo e é braçal. É muito mais difícil, inclusive, do que eu imaginei que fosse. Quer dizer, eu estou fazendo um livro de contos. Esse romance que eu arrisco a dizer, porque a gente nunca sabe, enquanto o trabalho não acaba, mas eu arrisco a dizer que ele está mais ou menos pela metade. E o de contos também. Está sendo uma experiência divina, assim, para mim. Que Eu bala. tenho Aliás, umas tem um monte de perguntinhas, perguntas. Opa, Conta opa, tudo, opa. vai. O Felipe Luquezzi ele pergunta que você passou pelo teatro. Escreveu alguma peça ou pretende escrever? Pretendo escrever, Felipe. Já tenho algum esboço disso. Acho que não estou no meu momento de maturidade ainda e que eu tenha condições de concluir um projeto com qualidade. Tenho grandes amigas no meio teatral, Imara Reis, que eu biografei, a querida Cláudia Alencar, que eu estou biografando, e outros tantos artistas que vão me sugerindo coisas, que vão me conduzindo, e tudo também muito empiricamente, tudo muito intuitivamente. É um desejo, é um projeto, acho que ainda não estou no meu momento de levar isso a cabo. Mas brincar, eu já estou brincando. O Adriano Santos fala que hoje é o dia 23, é o dia mundial do livro. Eba. E ele pergunta qual a maior dificuldade que você enfrentou para publicar seu livro. Enfrentei e enfrento. Adriano, é isso? É o Adriano. Adriano, a gente enfrenta sempre. Trabalhar com cultura no Brasil é uma guerra por dia. É matar um leão todos os dias. Quer dizer, hoje em dia, tanto o teatro, quanto a literatura, quanto o cinema, os produtores de cultura estão muito à mercê das leis de incentivo. E eu digo à mercê, não é no sentido pejorativo, não. Mas, de uma forma ou de outra, a gente acaba ficando limitado. Porque, por exemplo, antigamente, o teatro era produzido de forma independente. Uma Fernanda Montenegro ia ao banco, levantava o dinheiro de empréstimo e com o dinheiro da bilheteria, ela se pagava. Não, mas hoje... Hoje em dia isso é impensável. Que dirá com a literatura num país que não tem a tradição de leitura, como por exemplo a França. O que a música é para o Brasil, a literatura é para eles. Quer dizer, a gente tem uma ligação muito profunda com a cultura musical, até pelas nossas origens ligadas à África, que é um povo muito feliz, muito alegre, muito rítmico, de muito molejo. Quer dizer, essa coisa do ritmo está muito entranhada. Na França, por exemplo, para citar um caso, é a literatura, a gente não tem essa relação, né? Então, para você incutir o pensamento da leitura e conseguir fazer com que as empresas que poderiam nos patrocinar pensem assim e acreditem que isso pode dar certo, é isso aqui, ó. É muito difícil.
Porque eles sabem que se não houver um incentivo maciço, o interesse das pessoas não é despertado. Não quer dizer que o Brasil não goste de ler. Eu acho uma falácia dizer que o brasileiro não lê. Não lê porque livro é caro pra caramba, pra começo de conversa. Segundo, porque não tem incentivo. Cultura é uma coisa cíclico, que se retroalimenta. Então, se as empresas não incentivam, as pessoas não têm acesso nem à publicação dos seus próprios livros, e nem à compra de livros de outras pessoas, na maioria dos casos. Claro, hoje em dia se fala em e-book, se baixa em PDF... Mas eu não sei se eu sou um velho jovem ou um jovem velho, mas pra mim nada substitui papel. Aliás, o Felipe... Viu, inclusive assim, você tá numa rede, você tá numa poltrona, não tem a menor graça você pegar o computador, né? Mesmo que um iPad, para ler. Mas lá, o negócio é você folhear, ler, anotar. Os meus livros são sempre cheios de anotações, né? Falando em livros, este é o primeiro, Thiago. Esse foi meu primeiro trabalho, foi um trabalho independente, feito assim, amadoramente. E como eu disse no início da entrevista, ocasionalmente, porque eu tinha uma quantidade imensa de poemas escritos, de textos, poemas, enfim. E a minha família sabia que eu escrevia, mas nunca pensei em levar isso como uma profissão. E um dia o meu pai, vendo a quantidade de material que eu tinha produzido, olhou para aquilo e falou: escuta, vamos publicar isso? Eu tive um insight naquele momento. Foi como que uma descoberta para mim. Fui picado por um bichinho e dali em diante isso passou a ser um projeto. Mas aconteceu de fora para dentro e ocasionalmente. Porque eu nunca escrevi com esse intuito sistematizado, de vou produzir uma obra. Isso se transformou nisso. Agora, aliás, são 6 publicados. Até agora conta um pouco desses 6 publicados. Bom, esse é o Impressões, que é o primeiro livro de poesias, como eu estava dizendo. Deixa eu mostrar a capa aqui. Deixa eu ver. Impressões. A venda? A venda na minha casa, né? Você entra no meu site. Como ele como ele é um livro independente, ele, enfim, não está em livrarias, né? Mas vocês podem adquiri-lo comigo mesmo pelo www. Depois a gente vai ler uns trechinhos. thiagobechara.com.br. A gente vai escrever aí o site para vocês já irem. O segundo livro também foi um livro de poesias, já profissional, como editora Azul, que foi publicado 2 anos depois, em 2004, com prefácio do jornalista Heródoto Barbeiro, que eu quero... Eu não gosto nunca de perder a oportunidade de falar do Heródoto, porque ele é uma pessoa pela qual eu tenho uma profunda gratidão, eu tenho uma dívida eterna pela crença que o Heródoto teve em mim, pela generosidade que ele teve ao dizer sim ao meu pedido de que ele fizesse um prefácio. Não é todo mundo que tem a honra de ter um prefácio escrito por Heródoto. E de uma maneira tão generosa que antes de ler o livro, ele falou para mim: eu vou ler, mas antes de ler, eu já te digo o que eu farei. Porque um dia alguém me incentivou e me ajudou quando eu estava começando. E eu me sinto na obrigação de ajudar também quem me pede ajuda. Então isso foi algo que me marcou profundamente e que baliza a minha vida no sentido ético dentro da nossa profissão, que é uma profissão instável, seja com música, seja com palavra, né? A palavra escrita, a palavra cantada, a palavra encenada. É uma profissão tão instável, você cruza às vezes com pessoas tão complicadas e de repente surge um homem desse me dizendo: um dia alguém me ajudou e eu me sinto na obrigação de ajudar também. Que delícia. Então, Heródoto, beijo pra você. Muito obrigado por tudo. Aí, seguindo os livros... Bom, aí acontece um emaranhado de coisas ao mesmo tempo, de modo que se eu for te contar a ordem que eles foram escritos, eu teria que te dizer primeiro a biografia da cantora Cida Moreira. Ah, que é o máximo. É uma maravilha, uma grande amiga, foi minha professora de canto, inclusive. Ah, ela tá dando aula ainda? Sim, ela leciona técnica vocal. Ótimo. Em seguida, o perfil da atriz Imara Reis. E concomitante com o da Imara, mais ou menos concomitante, a biografia do compositor e cantor paranaense Luiz Carlos Paraná, que é da cidade de Ribeirão Claro, cidade da minha família, cidade do ator Ivan Cabral, dos Sátiros, que é um grande nome do teatro contemporâneo, que é um amigo querido, que também escreveu o prefácio para mim desse livro. Cidade de Oswaldo de Acóia Júnior, que é um dos filósofos mais reconhecidos no Brasil e fora, que é um nietzschiano, especialista na obra do Nietzsche, enfim. É uma cidade paranaense minúscula, mas que é muito profícua, né? Que dá o que falar. Muita gente bacana, dá muito o que falar. E Carlos Paraná
fez um grande sucesso na década de 60 com o Jogral, que era um bar que ele fundou na Galeria Metrópole, que era um centro de intelectualidade da boemia, da noite paulistana. E tirou boas colocações nos festivais da Record, que são históricos. De 66, ele ficou em segundo lugar. E de 67, com Maria Carnaval e Cinzas, Roberto Carlos defendendo. É engraçado, porque o primeiro lugar no Festival da Record de 66 ficou empatada a banda e a disparada. O segundo lugar, ninguém lembra o que foi. E foi Luiz Carlos Paraná. Foi uma música defendida por Elza Soares, chamada De Amor ou Paz. Um samba lindo, que diz assim, ele não usa um adjetivo, ele diz: quem anda atrás de amor e paz não anda bem, porque na vida o que tem paz, amor não tem. Quer dizer, um jogo de palavras fantástico, uma poesia, uma lírica. E ele está produzindo até hoje? Não, ele morreu muito cedo, Cláudia, ele morreu muito cedo, e as pessoas, por conta disso, não é furo, foi bom você falar isso, porque essa, inclusive, é uma das razões pelas quais ele ficou esquecido, né? O meu trabalho de pós-graduação em jornalismo cultural foi justamente um trabalho sobre memória. Que bom. O meu calque de trabalho é esse, eu ouso dizer pretensiosamente, um projeto literário que tem por intuito trazer à tona fatos e nomes históricos da nossa cultura que estão soterrados ou não reconhecidos como deveriam. Tem ele, dá outro exemplo, já que você está fazendo isso. Vários, deixa eu pensar. Meu Deus. João Pacífico, um nome fundamental da cultura caipira, um dos fundadores da moda de viola caipira, tal qual nós a conhecemos hoje em dia. É um nome muito subestimado, muito pouca gente lembra. Aliás, a memória é curta, né? Biógrafos brasileiros, corram, porque senão eu vou fazer primeiro. Como é que é essa história Porque é uma super responsabilidade, né? A gente tem várias perguntas aí, chamadinhas. Vamos lá. Mas me conta antes, porque você escrever a biografia de uma personalidade é de uma responsabilidade, né? Porque você escreve um livro, seja um romance, seja de poesia, é só você que está na roda. Com certeza. Né? Até que ele caia na mão das pessoas e fique imiscuído no sentimento delas. Exatamente, exatamente. Mas parte do de mim princípio, Tiago. Exatamente. Né? Uma biografia, não. Né? E como é que é para você escrever uma biografia? Eu sei que tá em andamento uma. Cláudia Alencar. Cláudia na Alencar. Metade, Cláudia Alencar. Deliciosa, Claudinha, Cláudia minha Alencar. querida Cláudia, um beijo pra Uma você. das mulheres mais sexys e charmosas Ela é sexy do mesmo. Brasil. E linda por dentro também. Ela não precisa fazer nada. Ela olhar e desmoronar. Essa mulher é bárbara. Ela realmente é uma mulher incrível, uma amiga que eu devo ao meu livro sobre a atriz Imara Reis, que é um trabalho pelo qual eu tenho um carinho imenso. Ele é um negócio desse tamanho, um tijolo, mas as pessoas que têm lido têm dito assim: meu Deus, mas ele passa tão rápido, porque ele é escrito em primeira pessoa. Um tijolo que a gente devora. Eu adoro. Pra mim foi um processo de devoração. Eu sou muito antropofágico no meu processo de trabalho. Então agora, te respondendo a questão da biografia, do gênero biográfico em si, sim, é uma responsabilidade imensa, porque você está mexendo não só com a vida do seu biografado, como com a intimidade, né, de todas as pessoas que estão relacionadas a essa vida. E é muito complicado você conciliar os interesses e não ferir vaidades quando você lida com tantas pessoas. Quer dizer, a única referência que você tem que ter é a da ética. É a da ética e a do comprometimento irrestrito com a verdade. Quer dizer, verdade é um conceito abstrato, é um conceito ideal, não existe verdade. Quer dizer, as biografias estão sempre permeadas, esse é um ponto de vista que eu tenho. Eu sei que há biógrafos no Brasil de renome que inclusive discordam um pouco desse ponto de vista, dizem que partem de um processo isento, de uma isenção completa. Eu busco a isenção completa, mas eu não acredito que ela seja possível completamente. Porque a partir do momento que você escolhe uma palavra ou outra para dizer a mesma coisa, você já se colocou no processo. Já é você. Já é subjetivo. Já não é mais completamente isento. Quer dizer, não é mais não, nunca foi. E eu acredito que nunca será. Então, a partir dessa premissa, eu tento jogar o mais limpo possível com o meu leitor. E deixar claro para ele de que lado eu estou. Já que é inevitável que isso seja feito de modo honesto.
Porque não tem nada pior do que você comprar um jornal acreditando que ele segue uma linha ideológica e descobrir sem querer que ele segue outra. Ou achar que ele é neutro e ter sido enganado na realidade porque ele seguia uma das tendências. Enfim, então eu acho que o processo é de responsabilidade e é de trabalho, não só intelectual, mas braçal. Porque você tem que ouvir muita gente. De escuta, né? De muita escuta. E é um processo de cruzamento de dados, porque a gente fala de verdade como um conceito abstrato, mas é óbvio que há formas de você comprovar fatos. Tem questões que são factuais, que não é tão subjetivo, não é tão aberto. Então a pessoa nasceu no dia X, do mês X, do ano tal, então não tem como negar que é isso. Ela nasceu e Ela ponto. nasceu, isso é um fato. Agora, nem sempre você encontra as informações tão claras. Agora, quando diz, ela foi a precursora do técnica... Prefiro sempre dizer, considerada pela maioria dos críticos como uma das precursoras, ou tida pela crítica especializada ou pelo grande público, reconhecida como uma das pessoas, ou teria sido. Enfim, eu não entendo isso como uma forma de desviar a objetividade. Eu acho que quando você deixa determinadas questões em aberto, quer dizer, João Gilberto é o pai da Bossa Nova. Antes dele, outras pessoas não faziam alguma coisa que foi sendo depurada por ele. Quer dizer, ele foi sozinho nesse processo? Não. Mas ele levou todos os nomes. Mas ele é tido como um nome-chave do movimento. Por quê? Porque ele fez determinadas coisas em nível rítmico, melódico e harmônico que depurou e reuniu coisas que outros faziam ocasionalmente de forma dispersa. Então eu prefiro dizer isso que eu acabei de te dizer, a dizer que ele é o pai da Bossa Nova. Com certeza. Você entende? Então, a opção narrativa, a opção de linguagem a ser utilizada na hora de contar uma determinada história, determina tudo. Nesse sentido, eu sou muito formalista, talvez, tenho medo de dizer isso. Mas eu acho piamente que a forma determina o conteúdo. Talvez porque eu venha da poesia, que parte muito da forma, né? Eu ia te perguntar isso, se a poesia tinha uma influência nesse muito, nesse acho processo. que a poesia está em tudo que eu faço. Acho que a poesia Olha só, muitas perguntinhas, perguntas. muitas perguntas. Antes disso, Felipe Lucchesi tá perguntando aí, fala, ai, Cleidiácones, essa foto, né? Daqui a pouco a gente te conta, que ele adora Cleidiácones. Daqui a pouco a gente te conta porque a foto entrou na hora errada, mas já já a gente solta a foto. Vai, Clau, faz todas as perguntas. Felipe pergunta se você já conseguiu se adaptar aos livros digitais ou você prefere os tradicionais. Eu acho que você deu uma você já respondeu. Felipe, eu não sei nem como é que mexe no livro digital. E pergunta também se você acredita que as escolas influenciam a leitura ou a imposição de livros clássicos para leitura obrigatória acaba atrapalhando. Isso é uma pergunta difícil, a gente teria que pensar com mais pormenores. Mas eu acho que, mais uma vez, eu vou ser formalista. A maneira como é dada, como é oferecida, a paixão com que é ensinado, com que é transmitido, determina, se não tudo, acho que em grande medida. Minha professora de literatura na escola era um pé. E foi uma coisa assim... Eu tinha raiva de José de Alencar, você acredita? Pois é. O que eu fiz? É o que ele está falando, que as leituras obrigatórias... A forma, né? Impõem, exatamente. Claro. A forma com que Quer dizer, só imposta a a história, palavra né? imposição. Já te dá uma implicância. Bom, eu tinha horror a José de Alencar. Fui ler com carinho e com olhos de leitora, de prazer, de prazer. De sentir gozo ao ler aquelas palavras. Muitos anos depois, muito depois. E assim por aí vai. Talvez né? porque essa imposição, na maioria dos casos, aconteça por conta de vestibular e tudo mais. No momento da vida do adolescente. Ele não está interessado. Mas assim. Não está interessado, pode não ter a bagagem cultural necessária para compreender aquilo naquele momento. Pode estar em outra vibe, como se diz hoje em dia. Está em outro momento da sua maturidade. Eu acho que primeiro, se este costume não é familiar, o da leitura, que
tem que vir Uma do coisa lado que aconteça da casa, que desde o aconteça começo. desde o começo, né? O professor tem um trabalho nisso, é apresentar o prazer da leitura Com para os certeza. seus alunos. Então, seja através de aquele crepúsculo, seja através de, seja lá o que for. Leiam, nem que seja Leiam. Crepúsculo, 50 tons de cinza, leiam. Exatamente. Leia. Você pode ter preconceito. Antes de falar mal, leia. Ah, eu não gosto do Paulo Coelho. Você leu? Eu não vou falar nem bem nem mal do Paulo Coelho. Primeiro, Eu quero saber se porque você leu. existe também, além da É. assimilação, existe o ato mecânico do parar Sem um dúvida. adolescente longe do seu computador Exatamente. para pegar. Ah, mas um aí a livro. gente teria que entrar em Seja questões o e-book, seja o que- sociológicas. Aliás, tem né? a pergunta do Adriano Mas Santos aí sobre vai isso. Sobre do essa questão de professor E o cutucar crescimento- isso. Se o crescimento da internet faz com que as pessoas se afastem do livro, eu acho que sim. A geração Eu já acho Y, que não, a eu geração acho que Y, eu não. acho que sim. Eu não sei, eu acho que a internet é uma ferramenta sensacional quando ela é bem utilizada. É evidente que, esse mecanismo. É evidente que esse totalmente. mecanismo ele gera uma noção de tempo acelerado nas pessoas. Porque é acelerado. É acelerado desde a Revolução Industrial, que a Acelerou gente vem tudo. acelerando. Cada vez mais. né? Cada vez mais. Então, nosso modo de lidar com o tempo, de aproveitar o tempo, de usufruir e de sentir prazer, tá tudo hoje em dia permeado por essa lógica do tempo acelerado. Quer dizer, eu não saberia dizer se ela substitui o prazer de você ter o livro em mãos. Eu sinto um prazer imenso. Eu também. E eu fico muito tempo na internet, eu trabalho no computador, eu digito os meus livros. Quer dizer, Mas acho é que tem dois indissociável. tempos aí nessa história que a gente tem Claro, que considerar. com certeza. A internet veio e atrapalhou. A gente não pode dizer, porque mesmo Não, que eu não acho isso. ela acabou difundindo títulos. Vamos pegar exemplo de Facebook. Hoje, eu já vi acontecer dentro da minha casa, com as minhas sobrinhas, utilizam-se de frases, as páginas que tem frasezinhas prontas, formatadas, que se publica aqueles quadrinhos lá, e a partir daí vai buscar quem é aquele autor. Exatamente. Né? Porque em algum momento alguém questiona, mas de quem que é isso? Ah, de fulano. Mas quem é? Quem é Caio Fernando Abreu, por exemplo? Quem é? Né? E daí vai. Então eu acho que a internet tem um papel fundamental. Fundamental, Até inclusive pra democratizar difundir, informações. democratizar, E para justamente. você conseguir antigamente, um pesquisador Com da certeza. geração dos meus pais ou dos meus avós, teria que ir numa biblioteca pública, num arquivo de jornal, ou viajar para outra cidade para conseguir uma informação. Hoje você dá uma gulgada e você. Quer dizer, tem nem tudo sempre o ali. nível de profundidade do Google é suficiente, mas dependendo do que você precisa, entendeu? Até Então, para você saber buscar utilizar. aonde é que eu vou pesquisar tal coisa. Ele te Exatamente. dá a informação Essa que questão você de tem que ir frases, até outro lugar. de frases prontas que você mencionou, tem também uma faca de dois gumes, porque veja bem que no Facebook você encontra 500 citações de Clarice Lispector. Aliás, os preferidos, Clarice Lispector, Fernando Pessoa. o Pessoa, o Quintana, o Paulo Coelho, o Caio Fernando Abreu. Eu acho que muitos desses nomes devem se revirar, coitadinhos, porque metade do que é postado não é deles. Não é deles, exatamente. Então, às vezes você Você vai acha que tá procurar a fazendo- fonte da história, não é por aí. Exatamente. Às vezes é um desserviço. Pode ser um serviço, dependendo de como for a receptividade, mas aí percebe que é uma variante que depende da subjetividade de cada pessoa, de como a pessoa vai receber. Mas o serviço, eu acho que é muito mais pelo fato de despertar. Alguém escreveu isso em algum momento. Essa pessoa não surgiu no mundo, escreveu aquele quadrinho, publicou e ponto. Sem dúvida. Né? Existe toda uma história. Houve um processo. Houve um aí. processo. E uma intenção. E aí é que o jovem vai buscar. Aliás, eu queria Né? só fazer um adendo. Eu disse pro Felipe, acho que foi o Felipe. Felipe que me perguntou sobre livros eletrônicos, e eu respondi dizendo, não sei nem ligar. Não, sei nunca- o Adriano. O Adriano. O crescimento da internet. Adriano, foi o eu tirei Não, o o livro foi o Felipe mesmo, Foi livros Felipe? eletrônicos. Eu não me lembro, eu acho que foi o Felipe. Ah, Eu livros respondi que eu não digitais, sabia, é verdade. nunca nem tinha pego, não sabia ligar. Não quero deixar com isso a sensação de que eu também não quero aprender, porque eu não tô refutando isso. Não digo não quero ligar, nunca peguei, nunca liguei. Porque não Com deu ainda. Não... Com orgulho, não é isso. Eu acho que eu tenho obrigação de, no meu tempo, trabalhando com o que eu trabalho,
ter contato com esse tipo de tecnologia. São outras mídias, tem outras entradas, a linguagem se apresenta de formas diferentes, apesar de ser o mesmo texto, mas o suporte determina o modo como você vai se relacionar com esse conteúdo. Então, não é uma questão preconceituosa da minha parte, só queria esclarecer isso, porque eu fiquei pensando na maneira como eu falei, não é porque a gente acha o charme, que eu não quero, de e não você é isso. Manipular o papel que a gente condena. Bom, eu não vou pra cama sem um livro. Eu leio de 2 a 3 livros ao mesmo tempo, da mesma forma como eu escrevo, tudo ao mesmo tempo. Você lê diariamente, você tem um assim, tipo, eu vou ter então 1 hora, sei lá, 1 hora, 2 horas por dia que eu vou ler. Você tem essa disciplina? Não é uma disciplina cronometrada, assim, 1 hora. Tá, mas você tem uma disciplina. Mas eu tenho uma disciplina, eu tenho sim. Sempre que posso, levo pra academia para ler na bicicleta. Antes do almoço eu tento, não é sempre que eu consigo, mas eu tento tirar um tempinho para adiantar alguma coisa. Geralmente eu tenho um livro pro dia, um livro pra noite. Então, ontem eu fiz uma pergunta pro Thiago, né? A gente conversando, batendo um papo. Falei, como é que você administra o seu tempo, né? Com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. E ele disse... Você vai ver minha resposta. E ele disse... Quero saber a resposta. Eu não administro. Impossível. A noção de tempo administrado para mim é um ideal dos mais distantes na minha vida. Eu não sei administrar tempo. Então como você faz? Você não dorme? Eu não faço, eu sei lá como é que eu faço, não tenho a menor ideia. Vai acontecendo. A coisa vai acontecendo. Eu sou muito intuitivo. Muito intuitivo. Então, é o que eu te disse. Para quem está me ouvindo, deve estar dando a impressão de que eu sou uma pessoa que vai navegando ao sabor da maré, que é completamente caótico. Ao contrário, eu sou um cara muito metódico. Então, como é que você faz? Mas a questão temporal, ela não me pega. Você tem horário que você acorda? Você tem horário que você... Como é que é? Você acorda a hora que você quer? Você vai dormir a hora que você quer? Não. Não. Como é que eu vou te responder isso? Porque eu sou uma pessoa de fases. Acordo. Não, mas é que tem fases que eu acordo cedo pra ir pra academia. Tem fases que eu... Porque se eu deixar o meu relógio biológico, me leva até as 11 horas, né, dormindo. Então eu tento me disciplinar nesse aspecto. Mas não é que eu acorde e vá escrever 2 horas. Não tenho isso. Tem dias que eu não escrevo. Eu admiro muito um jornalista e biógrafo brasileiro chamado Humberto Werneck. Humberto já foi ao meu programa, já o entrevistei, tive essa honra, já tomamos cafezinhos juntos e nos conhecemos assim há algum tempo. E eu tenho uma idolatria pelo Werneck no melhor sentido da palavra idolatria, porque eu acho ele uma das maiores penas no Brasil, não só jornalisticamente, mas eu acho os trabalhos biográficos dele de uma precisão na escolha de cada palavra. Ele é realmente um burilador, um preciosista mesmo, também no melhor sentido. E o Werneck tem esse culto ao texto, então ele rende homenagem à palavra, ele escreve todos os dias, nem que seja para mudar uma vírgula, e ele diz isso sempre. Eu morro de inveja quando ele me diz isso, porque eu acho que ele está certo, mas eu não consigo impor essa disciplina a mim. E nem para estudar, nada? Você acorda e vai ver o que vai... Não, aí são casos específicos, né? Quando eu estou numa pós-graduação, ou estou fazendo um trabalho que exija essa disciplina, quer dizer, eu tenho a ferramenta... Dentro de você. Eu sei me disciplinar se eu precisar, mas esse não é o meu estado natural. Olha só, até a gente foi conversando, foi falando, a gente nem contou quem tá no chat. Vamos tanto. Eu falo muito. Beijo, não mandar beijo. Adriano Santos, a gente já falou dele, porque sempre interativo. Marisa Levino entrou na sala agora. Beijo pra você, mamá. E se cuida, viu? Mamá é aquela que levou que a gente tava comentando agora ali fora, sabe? Foi fazer arte no banheiro e se cortou. Quem mais tá aí? A Ana entrou na sala, tá quietíssima, Ana. Tô sentindo falta do Neto Palma, que não tá por aí hoje. Sim, ou o Neto não tá. Né? Quem mais? Felipe, a gente já falou. A Ana, Arthur Rendler tá com a gente também no chat. E por aí vai. Uma delícia, não é? Vocês me cortem se eu estiver falando muito, porque eu sou tagarela. Agora, a gente tem uma porção de fotos separadas, que são fotos que ilustram um pouco da carreira, da trajetória do Thiago. A gente está com as fotos no ponto. A primeira é da Cleide Diáconis, que a gente solta aí, né? Pode soltar, produção? Switcher, pode soltar. Aí. Isso é uma foto da qual eu tenho o maior orgulho, eu sempre tive
e fiz questão, até pedir para as meninas aqui da técnica que essa fosse a primeira foto, por motivos evidentes, né? O Brasil perdeu há uma semana aproximadamente uma das suas maiores atrizes, se não a maior atriz. Se não Então, a a maior atriz. pessoa pela qual eu tinha e sigo tendo a maior reverência e a maior comoção, acho que olhar Cleide Diáconis em vídeo, em foto, me emociona. Nós não tínhamos nenhuma ligação mais próxima, apenas nos conhecíamos. Ela estava acertada de ir ao meu programa assim que saísse do hospital, infelizmente não deu tempo. Aliás, quero mandar um beijo imenso para Clara Becker, sobrinha da Cleide, que foi tão generosa comigo nesse momento difícil. Ela perdeu o pai, perdeu a tia. Então eu fui ao velório da Cleide com a Aymara e foi um momento muito, muito forte, muito emocionante, uma coisa que eu acho que eu não vou esquecer nunca. E eu dizia durante o velório sobre a minha felicidade, quer dizer, a tristeza por ter perdido a pessoa, mas a felicidade, o privilégio de termos tido Cleide, né? E ela está eternizada nas nossas memórias e nos filmes que fez, na biografia dela, que foi lançada também pela coleção Aplauso, assim como saiu o meu livro sobre Mara Reis. O Vilmar Ledesma escreveu o perfil da Cleide, que é um livro interessantíssimo. E eu pedi para que essa foto fosse colocada. Isso é no camarim da peça Caminho para a Meca, que foi o último espetáculo que a Cleide fez. Eu fui assistir 2 vezes e eu pedi para colocar a foto porque eu escrevi um poema para ela. E eu queria pedir licença para ler esse poema. A gente mantém a foto. Mantém, porque é a única maneira que eu tenho de expressar o amor que eu tenho por essa mulher e o orgulho, né, por ela ter sido brasileira e ter nos dado tanta inteligência, tanto critério e tanta dignidade, né, tanta ética profissional. Uma mulher simples, uma mulher humilde que vivia no interior, numa casa no meio de árvores com bichos, avessa a badalações e fama, quer dizer, que fazia o seu sempre, ofício. né? Não é porque não, envelheceu. Sempre, né? não, sempre né? foi. Desde sua A casa juventude. da Cleide, eu fiquei sabendo, é um terreno que ela comprou desde a época do TBC. Parece que foi um corretor de seguros, um corretor, né, vendendo terrenos lá em Cajamar, no distrito de Jordanésia, que era onde a Cleide morava. Parece-me que Cacilda Becker e Valmor Chagas chegaram a comprar também o terreno, mas depois venderam e a Cleide ficou. É quase uma chácara no meio da cidade, é um lugar deslumbrante com uma energia fortíssima. E não podia ser diferente, né? Uma mulher simples da natureza e das artes. Então, o poema que eu ousei, né, escrever para Dona Cleide se chama Ágora, que faz referência ao espaço onde era feito teatro na Grécia Antiga, né? O espaço de debate social, a Ágora grega. Então, Ágora para Cleide Diáconis. Foste Cleide, Antúrio, no furor da selva. Foste garra, relva. Fustigaste a finitude, elevando-se humana sobre os campos, se espraiando nos canteiros, sorrateira, silente, fotossintética, vegetalmente dramática, espiritualmente cênica, sintética, sintática, nas ribaltas, nos sonhos, nas galáxias, nos léxicos semânticos da semiótica. Tua palavra é som do mundo encapsulado. Teu dom é a gramática do silêncio mais sábio, decifrado, desarmado, decodificado, transmutado em seiva, em olhos atentos, em mãos luminosas, em grega ágora. Foste Cleide não, és agora. Muito bem, emocionante, lindíssimo. Obrigado. Aplausos. Obrigado, aplausos para ela. Brilhante. Onde quer que esteja, que brilhante nos ilumine homenagem. com o seu olhar de doçura. O Felipe tem mais uma perguntinha. Acho que a gente faz a pergunta do Felipe e depois a gente já vai soltando. Tem uma série Tá. de fotos que eu quero. Só um minutinho, então. O Felipe está perguntando o que você acha da lei que está em vigor e está censurando muitos livros de biografia, como, por exemplo, o livro sobre a vida de Roberto Carlos. Ah, bom, eu como biógrafo só posso achar isso péssimo, porque tudo o que censura, tudo o que cerceia a liberdade é prejudicial.
Ainda mais quando se trata de informações relativas a personalidades públicas. Eu sei que isso envolve toda uma discussão que é muito mais profunda do que isso, quando adentramos na seara da questão da intimidade, de ética, enfim, isso é uma questão realmente polêmica, realmente complicada, mas, por outro lado, eu não deixo de olhar para os pontos de vista do meu ofício, claro, porque eu acho que quem trabalha com isso, e pessoais, e da classe, né, de quem trabalha mesmo o biógrafo, porque a biografia, por si só, já é historicamente um gênero relegado, já é historicamente um gênero polêmico, por ser híbrido, por beber de fontes as mais variadas, quer dizer, bebe da literatura, bebe da história, bebe do jornalismo, e por aí vai, inclusive dependendo da origem profissional de atuação do biografado, né? A biografia é um gênero híbrido e já é tão relegada, quer dizer, não comercialmente, porque o público desde a antiguidade se interessou em conhecer vidas, mas academicamente talvez não seja um gênero de tanta respeitabilidade. Da década de 80, de 1980 para hoje, houve uma reabilitação da biografia, uma revalorização. Se fala em renascimento, não é renascimento porque a biografia nunca morreu, nunca deixou de existir, nunca deixou de ser lida. Mas houve eu amo... Fortalecimento. Fortalecimento. É um processo cíclico de revalorização mesmo, né? E espero que isso continue cada vez mais e que essa lei não consiga vigorar no sentido pejorativo, né? Porque quando você se reporta com ética, com responsabilidade e com crença na importância das informações que estão vindo a público, porque a gente está tratando de nomes da cultura brasileira, de pessoas que precisam ser documentadas, porque eu entendo essas personalidades como elementos que compõem a nossa identidade cultural. Então, em certa medida, o quem somos coletivo, enquanto brasileiros, não sei se depende totalmente, mas está muito nas mãos desses ícones. E eu acho que é fundamental nós conhecermos a nossa história, por meio, por que não, da história das pessoas que a escreveram. Então, esse é um assunto para 10 mil programas desse, e eu espero que muito seja dito e discutido a respeito, né? Claro que a gente não pode contar com a boa vontade, com a responsabilidade, com a ética de todos os biógrafos, mas há de haver um meio de conciliar com todos os interesses, né? Com certeza. Vamos às fotos, produção. Pode soltar e deixar o áudio aberto. Aí a capa desse livro que nós ganhamos, que depois eu quero, é o primeiro livro do Thiago. Impressões. Foi uma publicação independente de 2002. As ilustrações do livro são minhas também. E aí é uma cortiça, né? A ideia da capa é uma cortiça com várias coisas pregadas relacionadas a mim. Encenações é o segundo livro, prefácio do Heródoto Barbeiro, grande jornalista que eu já mencionei. O livro é de 2004, saiu pela editora Zuc e já uma fase um pouco mais madura. Eu pretendo reeditar alguns poemas desse livro no meu próximo trabalho. Bom, Imara Reis, Van Filosofia, é van com N mesmo, é van substantivo de van, de meio de transporte. Isso é uma brincadeira que eu e a Imara quisemos fazer. Somos dois aquarianos debochados e o livro foi uma delícia. Eu adoro ser aquariano. Ah, você também é, né? De que dia você é? 1º de fevereiro. Primeiro, eu sou do dia 10 e Mara dia 14. Ai, adoro. Então estamos no mesmo balaio de loucura, né? Loucura consequente, hein, Silvia? Isso que eu queria que você citasse também. Loucura consequente. O que seria loucura? O que seria loucura consequente? Ué, a gente é louco até a página 2, mas na hora de ser sério tem que saber ser, né? A Imara é muito assim. Porque também a loucura tem um aspecto positivo que te permite criar, né? Criar por meio da intuição. É lógico, precisa. O que mais que a gente tem? Imara, eu gosto muito desse livro. É um perfil escrito em primeira pessoa e que está calcado principalmente no processo de trabalho do ator, mas que serve para o artista em geral. Essa é a biografia do Luiz Carlos Paraná, compositor que eu mencionei também no início. Prefácio do Ivan Cabral. Aí eu entrevistei Inesita Barroso, Paulo Vanzolini, que me deu a honra de estar ao meu lado no lançamento do livro na Livraria Cultura, no ano passado. Foi um trabalho que levou 4 anos para ser feito, tem uma centena de entrevistados, e é uma das minhas obras biográficas mais
profundas, acho que na qual eu levo mais a cabo os meus aprendizados nesse gênero, que eu ainda tenho muito a aprender, né? Mas até hoje eu acho que o Boêmio do Leite, como é o subtítulo dele, foi o que mais me ensinou. O Boêmio do Leite, porque ele era abstêmio, ele tinha um problema de varizes no esôfago e só podia tomar leite. Inclusive foi a causa da morte dele. A linguagem corporal circense, trabalho que eu mencionei também, que eu fui contratado para escrever pela Cristiane Cassone, que é uma professora de educação física. O marido dela é professor de circo, e esse é um livro pioneiro no Brasil, que une, que linka a técnica circense às pedagogias da educação física. Quer dizer, Muito legal. uma coisa que vem sido falada, mas que ainda não tem bibliografia farta. Esse é um dos, esse é um trabalho muito interessante, e o começo dele apresenta toda uma reconstituição histórica do circo, desde a antiguidade, como linguagem artística mesmo, até hoje. E aquele ali é a capa da Cida Moreira, perfil da cantora Cida Moreira, que é minha professora de canto. Aliás, que delícia. Assim nos conhecemos. Cida, um beijo imenso pra você, passamos Réveillon juntos, te amo. E ela esteve em Portugal agora, arrasou, cantando. E é um livro que... É uma intérprete... É fabulosa. Fantástica. Ela é uma das maiores vozes e mais inteligentes. Não é só voz, ela é inteligente. Ela canta com conceito, não é? E é atriz, é pianista, é tudo. A Cida é uma artista completíssima, né? Uma pessoa que eu agradeço muito, aprendi muito com ela. O convívio com a Cida, uma mulher de personalidade forte e que me ensinou mesmo a viver, a conviver. E foi o meu primeiro trabalho no gênero biográfico. Por isso eu disse que se a gente fosse falar em ordem dos livros que foram escritos, eu comecei escrevendo o da Cida. Foi o primeiro, porque foi meu TCC de faculdade de jornalismo. Agora, foi o último a ser publicado por questões editoriais. Então aí embananou um pouco o meio de campo. Vamos lá. Bom, Língua Crônica é um livro da Fernanda de Aragão, livro de crônicas, como o próprio nome diz, e está no meu site, está no meu currículo, como uma participação especial, porque há um depoimento meu sobre a Fernanda de Aragão, que é uma grande escritora, uma amiga muito querida, e está aí o Língua Crônica na praça, para quem tiver interesse, vale a pena, porque ela tem uma sensibilidade e um apuro na técnica de escrita que realmente são louváveis. Além desse trabalho, tenho duas participações especiais em livros de outras pessoas que ainda vão ser editados ainda esse ano, e eu volto. Muitas vezes, assunto a gente tem que não achar. Aí, Cida Moreira, à esquerda, e Mara Reis, à direita, no lançamento do livro da Cida. Isso foi em 17 de dezembro de 2012. Foi o lançamento... Nossa, agora! Agora. Da coleção Aplauso da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, que tem essa coleção, quer dizer, na verdade é uma coleção que eles estão dizendo que terminou. Eu espero que isso seja uma grande mentira, porque é uma coleção fundamental para pesquisadores de cultura brasileira, né? A gente ainda tem mais fotos? Oba! Então, solta, senão a gente não isso é no estúdio lá da TV Geração Z, onde eu apresento o programa Memória Brasil. E essa é uma das minhas entrevistadinhas. Pequena pessoa chamada Beatriz Segal. Chato, né? Que chato. Né? Que me deu essa honra, amada Beatriz. E Cláudia Alencar, que eu estou biografando. Isso foi na última vez que eu estive no Rio. Estamos em frente à casa da Cláudia. Está fazendo alguma peça, alguma coisa? Ela está filmando para televisão. Logo mais ela vai trazer notícias especiais aqui. Bom, dispensa apresentações. Fernanda Montenegro. E ao lado, Giovana, minha namorada. No camarim da Simone de Beauvoir que ela fez, né? Eu não fui. O monólogo da Fernanda. Maravilhoso. Maravilhoso. Não, Simone de Beauvoir não dava pra ser. Não dava. Simone de Beauvoir, Fernanda Montenegro não dava pra ser uma duplinha que não dava. De matar, né? Olha, e aí, Dercy também dispensa apresentações. É uma referência muito forte pra minha vida, pra minha carreira. Pela alegria, pela irreverência, pela luta, pela coragem, pela dignidade. E eu poderia elencar aqui 500 adjetivos, porque era uma mulher bem-humorada, engraçada, desbocada, mas eu nunca conheci alguém tão digna e tão honesta e tão correta nos seus valores, e que seguisse com tanta coerência aquilo em que acredita, né? Uma pessoa exemplar. Dona Dercy.
Oba. O Heródoto. Não podia deixar, né, Heródoto? Você, meu padrinho de encenações, escreveu meu prefácio, um livro lindo, que a Editora Azuki me deu a honra de publicar. Gosto muito dele. E o texto do Heródoto se chama Caminhos da Imaginação. Quer dizer, é uma capacidade que esse homem teve de decifrar as minhas poesias, sem me conhecer praticamente. Nós quase não nos conhecíamos na época, né? Ele leu com muito afeto, com muita dedicação, e escreveu coisas que eu intuía a meu respeito, mas que eu nunca cheguei a tomar consciência, sabe? A sistematizar. Que delícia, né? Que É, honra, né? ele Thiago? me- Uma ele pra fazer o quê? Fui na maior cara de pau. Mas por que ele, assim? Você tinha uma... Não me faça essa pergunta, porque eu sou intuitivo. Eu não sei por que me veio o nome do Heródoto e não me saía o nome do Heródoto. Engraçado. Eu busquei outras Podia pessoas. ser uma outra crítica, né? Podia. Mas o Heródoto foi uma coisa que ficou muito forte pra mim, eu não sei por quê. Eu tinha muita referência dele em casa, ele foi professor da minha mãe, o Heródoto era professor. Ah. E Tua mãe é jornalista? a minha mãe é psicóloga, mas ele dava aula em cursinho, né? Então eu tinha muita referência afetiva do Heródoto, além do profissional. E um carinho desses que a gente nutre pela pessoa mesmo sem conhecê-la, né? Então foi uma coisa que eu não tive como escapar, foi mesmo uma coisa do coração. E ele foi sensacional, ele me decifrou pra mim mesmo, uma coisa que... Olha, eu nem vou contar pra Bom, vocês esse que horas presente estão, porque a gente presente foi que você esticando, queria. viu? Alguém decifra, mas alguém decifrar você pra você mesmo Isso e decifrar Viu, É uma gente, honra. crianças, Uma honra. eu não vou nem contar, porque vai que ele tem compromisso, ele quer encerrar a história agora, e eu ainda quero falar um pouco dessa história de sarau. A gente tem um vídeo... Peraí. Peraí, estiver no ponto, dá uns gritos aí pra gente. Elas direção. gritaram lá Né? de trás, peraí. Thiago, repetindo o site. www.thiago com TH, Bechara com CH, B de bola e CHARA. Tá errado aí? Eu pus o Sogar. Ah, você pôs o Sogaiá? Não, é só Thiago Bechara o site, tá? Mas olha, botou lá. Dá Vai uma sair. bugada. É, Thiago Bechara, você encontra os trabalhos do Thiago, várias referências, e inclusive as entrevistas. É uma delícia, não é? Ser apresentadora, você Eu curte, não adoro, curte? eu adoro. Eu gosto dos Adoro dois ser lados. O apresentadora. Felipe falou que tá adorando a entrevista. Oba, obrigado, Felipe. Demais. Eu adoro ser apresentador, adoro e pretendo levar isso adiante. Memórias Brasil. Do Memória Brasil. Memória Na Brasil. realidade é um programa que é um desdobramento, é uma extensão do meu trabalho com livro, porque ele também tem um calque biográfico e de documentação histórica. Quer dizer, eu levo para o estúdio essas pessoas que eu poderia estar entrevistando só com um gravadorzinho para depois transformar isso em livro. Por que não levá-las para o estúdio e fazer uma entrevista gostosa, interativa, fluida, sem ter essa sisudez? A gente procura fazer uma coisa bem à vontade e revelar coisas da carreira dessas grandes personalidades, sejam elas anônimas ou não. Quer dizer, o programa não se limita a levar Beatriz Segal ou outros grandes nomes. A gente leva pessoas anônimas, professores intelectuais ou qualquer pessoa que tenha história. O que me interessa é o ser humano, são as histórias que a gente tem para contar, para ouvir e aprender um com o outro. Porque afinal de contas a vida é isso, é aprendizado nesse meio tempo entre o nascimento e É a o que a morte. gente faz aqui no Mulheres, a gente quer gente É isso interessante, não importa se você é um escritor, um intelectual, ou se você é a Miss São Paulo, ou se você é a Miss Gari, como já recebemos Miss Garis aqui de São Paulo no Que programa. massa, né? O que importa é que você tenha conteúdo. Conteúdo. É o que interessa, Claro. né? Eu acho. A vida é essa troca, isso aqui é bom. Tá no ponto, vamos conhecer um pouco. A gente separou um vídeo, é do sarau. Você É o cantando. sarau quarta, que aliás amanhã, quarta-feira, vai acontecer. Um sarau coordenado pelo Tato Fischer, que foi um dos fundadores do Secos e Molhados, no Ney Mato Grosso. E toda quarta-feira do mês, ele acontece no Julinho Clube, lá em Pinheiros. Agora eu não vou saber o endereço certinho, mas é Morato Coelho, Rua Morato Coelho. Amanhã tem esse sarau. Amanhã é a última, é a Toda quarta-feira. quarta, e esse vídeo que a gente tem é uma das quartas. É. Você cantando. Exatamente. poesia, Eu cantando um samba do Paulo Vanzolini, a propósito do livro do Carlos Paraná, porque Paulo Vanzolini era um grande amigo do Paraná, e esse samba foi
uma encomenda do Luiz Carlos Paraná para o Vanzolini, homenageando o Adoniran Barbosa, que ia ser homenageado no bar, na casa noturna do Carlos Paraná, que na época já era na Vanhandava. Na verdade, eu queria ele cantando aqui, entendeu? Mas era tanto assunto que não dava pra gente entrar. A próxima vez eu venho com o Tato. Eu venho com o Tato. Mas só lembrando, não é a última quarta-feira, é a quarta quarta-feira. Então, se eventualmente o mês tiver 5 quartas-feiras, a quarta quarta-feira. Não vá na quinta, vá na quarta. Por isso o sarau chama quarta. Mas o que você vai participar é sábado. Sábado agora, dia 27. Tá, solta o vídeo, vamos acompanhar o Thiago cantando no sarau. Pode ir? Pode. Vai lá. Depende só de mim, se eu fico quieto no meu canto, só de mim. Se eu me enlouqueço ou se me calo, só de mim. Depende a luz do meu sorriso, só de mim. Simples assim, depende só de mim. Se eu fico quieto no meu canto, só de mim. Se eu me enlouqueço e salvo, só de mim. Depende a luz do meu sorriso, só de mim. Depende só de mim, saber de cor a minha história. Só de mim, depende se eu não me conheço. Depende só de ver, só de viver. Depende só de nós, ser a cada instante. Simples assim, só de mim. Simples assim, depende só de mim. Se eu fico quieto no meu canto, só de mim. Se eu me enlouqueço, me salvo, só de mim. Depende a luz do meu sorriso, só de mim. Simples assim, depende só de mim. Se eu fico quieto no meu canto, só de mim. Se eu me enlouqueço, me salvo, só de mim. Depende a luz do meu sorriso, só de mim. Simples assim, depende só de mim. Saber de fora a minha história, só de mim. Depende se eu não me conheço. Depende só de ter, só de viver. Depende só de nós, ser a cada instante. Simples assim, depende só de mim. Simples assim, depende só de mim. Que delícia, né? Eu acho que o áudio de vocês aí saiu bom. O nosso retorno tava meio fraco aí, mas como repetindo, Thiago Bechara com CH, bota lá no Google que você vai encontrar diversos trabalhos deste. Agora eu queria só dizer uma coisa, eu me equivoquei. Eu disse que ia ser o samba do Paulo Vanzolini. Não foi. Você parou outro, né? Não tem problema, só dizer o nome da música. Se chama Depende Só de Mim. E é uma canção do Iso Fischer, que é irmão do Tato, um grande compositor que mora em Curitiba, e da Lully, da dupla Lully e Lucina, da década de 70, que tinha uma dupla incrível e estão ainda trabalhando, não juntas, mas em carreira solo, são grandes artistas brasileiras. Então, Depende Só de Mim, Lully e Iso Fischer. E o Tato no piano comigo, tocando. Olha, a gente foi esticando, esticando, esticando e acabamos invadindo o espaço, mas como não tinha outro programa, a gente acabou ficando por aqui. Oba. O papo tá uma delícia, 4 horas e 20 e tantos minutinhos, né? Thiago, eu separei aqui uma poesia, um enxergar. Me conta um pouco dessa poesia. Isso foi feito faz o quê? 2 semanas? Ela tá saída do forno. E quando a obra tá recente, eu tenho um pouco de dificuldade de avaliar. Mas eu acho que ela diz sobre maturidade, sobre crescimento, sobre você olhar para trás e ver que construiu uma estrada, mesmo ainda não tendo chegado no ponto final. Porque afinal o ponto final é a morte. Eu espero demorar muito para chegar ainda. Mas é muito bom você olhar para trás e sentir orgulho do que você fez. E Mara me ensinou esse valor de produzir sempre o melhor, dar sempre o melhor de si. Porque você vai ter sempre prazer de olhar para o teu passado, né?
Então eu busco isso, é uma referência que eu tenho dentre tantas outras pessoas especiais que estão na minha vida, e agradeço a Aimara por isso. Eu espero que ele tenha conseguido transmitir essa ideia. Separei aqui e vou ler para vocês. Enxergar, Tiago Bechara. Vivi muito tempo o que eu quis. Satisfiz todos os caprichos. Caminhei de 4 feitos bichos e minha coluna então desenrolei. Hoje enxergo do alto do meu tronco as pétalas vertidas, sombreadas pela copa da memória que mira o cume, sem cessar, e que a história, ao se esquecer, semeará. Tiago Bechara, lindíssimo. Vou contratar você para declamar as minhas poesias. É incrível quando a gente ouve outra pessoa dizer, aquilo significa de outra maneira. Que bonito. Parabéns e obrigado. Eu é que digo parabéns. Obrigado, Tiago, adorei. poesia lindíssima. Alguma observação para a gente encerrar? A gente quero- tem que encerrar, né? Eu quero ficar mais 200 horas aqui com Eu vocês. também Não queria, quero eu encerrar. também queria, Cláudia. Ai, adorei esse. E os internautas também, olha aí, Felipe elogiando, todo mundo Que elogiando. bom, fico muito feliz, muito agradecido pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho e espero que a gente se encontre por aí. Combinadíssimo que você volta. Combinadíssimo. Beleza. Qual? Adorei, viu, Thiago? Parabéns. Eu também adorei, Cláudia. Muito obrigado pelo carinho, adorei vocês. São grandes profissionais. A gente ainda vai trocar muito. Sabe deixar a gente à figurinha. vontade. E a Com a gente... vontade? Nossa Não senhora. é? isso é Parece que a gente está na sala Mas de casa. eu estou conversando. esparramado nessa poltrona aqui. Eu não estou nem lembrando que eu tenho uma câmera em cima de mim. Olha só. Tiago Bechara esteve aqui com a gente na tarde. A gente se perde aí em conversas quando o papo é bom. Mulheres Poderosas teve a honra de receber aqui este garoto, porque posso contar a idade, né? Pode. 26 anos. Desde os moleque. 15 aí na labuta, na luta, com muita inspiração, muita coisa acontecendo. Que fique um pouco do que a gente conversou aí na sua cabeça, principalmente uma frasezinha que ele disse, onde, da minha pergunta sobre administrar o tempo, e ele disse, deixa acontecer. Quem sabe se não é isso que a gente precisa um pouco mais, né? Menos preocupação em administrar o tempo e deixar acontecer mais e mais na sua vida. Terça-feira a gente está de volta com mais uma entrevista. Espero você. Até lá.